Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concursos, dando início aqui ao nosso módulo de diagramas lógicos, que é bem mais enxutinho, bem mais curto se comparado a tudo que você viveu comigo lá no nosso módulo de estruturas lógicas, porque aquele módulo de estruturas lógicas é carne no pescoço, né? Bicho ali pega, porque é muita teoria, muitas informações importantes. Diagramas lógicos, a pegada já é bem diferente. A gente tem condição de trazer para vocês aqui uma teoria detalhada, mas ao mesmo tempo de forma bem pontual e objetiva, com que vocês vão precisar nas provas. E aí, diferentemente do que rolou lá no módulo de estruturas lógicas, a parte de diagramas lógicas a gente consegue trabalhar aqui em alguns vídeos num número bem mais reduzido, tá? Bom, a parte de diagramas lógicos, apesar de ser uma teoria bem mais curta, se comparado à parte de estruturas lógicas, acaba sendo uma parte que a galera às vezes se esquece de alguns detalhezinhos. Então é engraçado porque, teoricamente, a gente tem pouco conteúdo, mas é muito detalhe. E aí eu vou chamando a atenção de vocês aqui para esses detalhezinhos. Tomem nota aí do outro lado e sempre que possível façam revisões a respeito do conteúdo que eu vou deixar para vocês aqui então nesse e nos próximos vídeos, tá bom? Vamos começar então, diagramas lógicos. Primeira coisa que a gente vai ver aqui então é a representação por diagramas das chamadas proposições categóricas. Que parada é essa aí, Brunão, de proposições categóricas? O negócio é o seguinte, proposições categóricas vão ser proposições que vão apresentar algum quantificador. Tá, Bruno, mas aí não me ajudou muito, né? Proposição categórica é uma proposição que vai apresentar quantificador, mas eu não faço ideia do que seja esse negócio aí de quantificador. A gente tem basicamente dois tipos de quantificador. Quantificador universal e quantificador existencial. Dentro do universal, teoricamente a gente teria que falar só do quantificador todo, mas a gente deixa aqui também o nenhum como um quantificador universal. A gente vai ver ao longo desse módulo que o nenhum ele é o todo, camuflado. Então por isso que eu estou te falando que no fim das contas, como quantificador universal, eu teria que levar em consideração o todo. Mesmo o nenhum, ele acaba sendo o todo disfarçado, certo? Mas para a gente começar a caminhar, você vai deixar anotado para mim aí, olha, aqui os meus quantificadores universais, vão ter que ser o todo ou o nenhum, certo? E o meu quantificador existencial vai ser o algum. E aí já te antecipo que esse algum ele vai poder vir substituído pelo menos um. Pode se acostumar desde já. O algum pode vir representado pelo menos um. O algum pode vir representado pelo A. O algum pode vir representado pelo existe. Dependendo da situação, eu posso colocar que existe pelo menos um, que há pelo menos um, certo? Então vamos repassar o texto do que a gente viu até agora. Proposições categóricas vão ser proposições que vão apresentar pelo menos um quantificador. O todo, o nenhum, que são os universais, ou então o algum, certo? Esse algum sempre, já coloca na sua cabeça desde já, sempre que você tiver o algum, sempre que você tiver o algum, nesse sentido aí de quantificador existencial, ele vai poder ser substituído pelo existe, pelo menos um, pelo A. Por que eu já estou te avisando isso desde já? Porque a gente vai trabalhar aqui com as chamadas formas canônicas. O que são as formas canônicas? São as formas básicas. Então a gente tem 4 formas canônicas dentro do estudo das proposições categóricas. E uma forma canônica que a gente vai ter é a forma algum A que é B. Então você vai ter que desde já ficar preparado, porque se dependendo da situação você resolver o exercício e achar que a resposta é, por exemplo, algum aluno é alto, você vai ter que estar aí com a sua mente aberta para entender que não necessariamente o seu examinador vai ter que trazer na alternativa ou no julgamento do item a sentença algum aluno é alto. Aquele algum vai poder ser substituído pelo existe, dizendo então que existe aluno que é alto, que pelo menos um aluno é alto, que há aluno que é alto, certo? Então já estou começando aqui, chamando a atenção de você para isso, porque muitas vezes a gente percebe que os alunos erram porque estão ali esperando uma respostinha pronta, né? Tem que ser o algum. Não, já começa a organizar sua mente aí para que você entenda sempre o algum como sendo um termo equivalente ao existe, ao pelo menos um, ao a e por aí vai, ok? Então vamos lá. Dentro do estudo das proposições categóricas, eu tenho 4 formas básicas, as chamadas formas canônicas.
dificilmente isso vai ser cobrado em prova, tá? Questão de, isso aqui é uma forma canônica, isso aqui é uma forma básica. Não, isso aqui é para a gente se entender. Digamos, são as que dão a base mesmo, até para o surgimento de outras equivalências que a gente vai ver aqui ao longo desse módulo. Então, são aquelas do pilar mesmo, as fundamentais. Quais são essas formas canônicas? São essas aqui, olha. O todo A é B é uma forma canônica, ok? Outra forma canônica, nenhum A é B. Outra forma canônica, algum A é B, e a outra que é o algum A que não é B. Se você está passando pela primeira vez estudando essa parte de diagramas lógicos, você pode escrever o que eu vou te falar. Em várias e várias situações, a gente vai estar o tempo inteiro olhando para essas 4 formas. Se você é um aluno que já caminhou um pouquinho, você sabe da importância que essas 4 formas vão ter. Todo A é B, nenhum A é B, algum A é B e algum A que não é B. São as 4 formas mais importantes quando a gente fala aqui do estudo das proposições categóricas, ok? O que a gente vai ver especificamente dentro desse vídeo? Você vai ver aí que eu vou trazer aqui vários vídeos em sequência trazendo algumas interpretações a respeito dessas proposições. O que dentro desse vídeo eu vou trazer para vocês? Como que eu faço para representar essas sentenças através de diagramas, através de conjuntos? Na matemática, a gente tem os chamados diagramas de Venn, né? A gente pode dar uma interpretação para os conjuntos do ponto de vista matemático. Aqui, a gente vai fazer uso daquelas representações por conjuntos para representar essas frases, essas proposições. Então, como que eu posso representar, por exemplo, através de conjuntos, a sentença todo A é B? Aí começa a fazer daí que eu vou anotando aqui. Como que você acha que eu posso representar através de conjuntos uma sentença da forma todo A que é B? Bem, eu não estou te vendo aí do outro lado, mas quando eu trabalhava nas turmas presenciais, era muito comum eu ouvir falas do tipo: Brunão, coloca o A dentro do B. Foi mais ou menos isso aí que você pensou? Então tá perfeito, vou me entender com você dessa forma, tá bom? Todo A é B, para representar que todo A é B, Brunão, enfia o A dentro do B. Ok, é isso mesmo que eu vou fazer. Então tá aqui, olha, o A dentro do B. Ah lá, tá vendo? Eu não estou te vendo, mas o meu chat está aqui representando. E o que surgiu ali no chat? Exatamente isso. O A dentro do B. Então é o que muito provavelmente você aí do outro lado disse para mim, não é? Então tá aqui, olha, o A dentro do B. Então tá aqui, olha, meu conjunto A dentro do meu conjunto B. Certo? Bruno, oi. Pode existir aqui a igualdade? Pode acontecer do meu conjunto A ser exatamente igual ao meu conjunto B? Olha, poder até pode, mas de maneira geral, eu quero que você trabalhe aqui com a ideia mais geral. De maneira geral, quando eu trabalho com a lógica de que todo A é B, não necessariamente o conjunto A tem que coincidir com o conjunto B, ou seja, todos os elementos de A tem que coincidir com os elementos de B, certo? Então, como uma situação prática de prova, a gente trabalha com esse caso aqui, que é a ideia de que já que todo A é B, eu tenho que ter um conjunto A dentro do conjunto B, e que não necessariamente todos os elementos de A têm que ser elementos de B, perfeito? Aí, tem algumas situações em que os caras misturam as coisas. Eu estou trazendo para você, do ponto de vista lógico, uma sentença que a gente está definindo como categórica, certo? Tem ali um quantificador que é um elemento importantíssimo, que a partir de agora, ao longo do nosso curso, sempre que vocês se depararem com uma proposição categórica, vocês têm que ter atenção com elas, certo? Então elas vivem aqui num universo meio paralelo. Todo A é B, nenhum A é B, algum A é B, algum A não é B. Essas sentenças têm que dar destaque a partir de agora no nosso curso. Então o que acontece é o seguinte, em algumas situações, o examinador pode querer brincar com o que você tem do ponto de vista lógico, né, do raciocínio lógico, mas ele pode querer brincar com você com a matemática. Então onde eu estou querendo chegar? Suponhamos que eu diga para vocês que eu tenho uma sentença que é: toda camisa é branca. Toda camisa é branca. Toda camisa é branca vai ser uma sentença da forma todo A é B, certo? Aí eu peço para você representar essa frase através de conjuntos, através de diagramas. Então, já que toda camisa é branca, você colocaria o conjunto de quem? O conjunto das camisas dentro do conjunto de tudo aquilo que é branco, certo? Toda camisa é branca, então eu tomaria o conjunto das camisas e colocaria dentro do conjunto de tudo aquilo que é branco. Uma porta branca, um carro branco, eu tenho um conjunto de tudo aquilo que é branco. E ali dentro daquele conjunto eu colocaria o meu conjunto das camisas, certo? Matematicamente, como que eu posso falar que um conjunto está dentro do outro?
aqui no português, né, no popular, você fala para mim que um conjunto está dentro do outro e eu estou te entendendo. Só que na sua prova pode ser que o cara dê um tratamento mais formal para isso. Então é onde a gente trata aqui de alguns termos matemáticos. Quando eu digo que um conjunto está dentro do outro, anota aí para mim. Quando um conjunto está dentro do outro, eu digo que, nesse caso aqui, por exemplo, olha, o meu conjunto A está contido. O meu conjunto A está contido em B, certo? Eu posso dizer que o meu conjunto A é subconjunto de B, ok? Eu posso dizer que o meu conjunto B contém o conjunto A. Ah, mas você acha que os caras não brincam com isso, não? Pode confiar no que eu estou te falando, tá? Isso aqui acontece assim. Pode ser que a gente tenha uma associação de uma proposição categórica a uma linguagem matemática. Então, quando a gente diz que um conjunto está dentro do outro, eu digo que ele está contido. Então, sempre que a proposição for da forma todo A é B, eu acho que você não precisa ficar decorando, eu acho que você consegue ir entendendo e colocando as pecinhas aqui, como eu sempre falo com vocês, né? Peça por peça, tijolinho por tijolinho, para você ir construindo a sua base. Mas se for para decorar, você vai decorar, então, que o conjunto que estiver grudado no todo é o que fica dentro. Tá bom? Todo A é B. Então, por exemplo, todo carro é branco. É o conjunto dos carros que tem que estar dentro do conjunto daquilo que é branco. E aí, nesse caso, eu diria, então, que o conjunto dos carros está contido no conjunto dos objetos brancos, né? Ou enfim, né? Do conjunto de tudo aquilo que é branco. Então, o A, o conjunto dos carros, está contido. Eu posso dizer que o conjunto dos carros é um subconjunto desse conjunto dos elementos que são brancos. Eu posso dizer que o conjunto formado por todos os elementos que são brancos contém o conjunto A, ou seja, contém o conjunto dos carros. Beleza? Muito bem. Essa que está aqui é a representação da sentença todo A é B. Agora vamos pensar comigo como que eu represento uma sentença da forma nenhum A que é B. Olha para cá. Fala aí para mim, nenhum A é B. Mesma experiência, eu não preciso estar aí do seu lado, mas geralmente, quando eu estava lá nas minhas turmas presenciais, eu perguntava assim, moçada, como que eu faço para representar que nenhum A é B? Brunão, faz dois conjuntos, cara, e separa os dois conjuntos. Coloca o conjunto A fora do conjunto B, sem interseção, não é? Então tá bom, tá aqui, olha. Nenhum A que é B, eu vou colocar exatamente, olha, esses dois conjuntos, só que um separado do outro. Tá aqui, olha, meu conjunto A completamente separado do meu conjunto B. Beleza? E aí, nesse caso, tratando aqui como uma linguagem de teoria dos conjuntos, eu posso dizer que nessa situação, o meu conjunto A e o meu conjunto B, os meus conjuntos A e B, eles são disjuntos. A e B são disjuntos. Isso aqui é um conceito matemático, mas que ele pode trazer para o raciocínio lógico, certo? Então, A e B são disjuntos, é porque, então, os conjuntos A e B não... Os conjuntos A e B não têm elementos em comum. Ok? Então, aqui, sempre que você for representar proposições da forma nenhum A é B, basicamente entender que a gente vai ter que trabalhar com esses dois conjuntos separados, sem interseção. Isso aqui, gente, é base para várias situações que a gente vai ter ainda ao longo do nosso curso, certo? Então, quando a gente avança e chega na parte de lógica de argumentação, por exemplo, é fundamental que aí quando a gente for trabalhar com lógica de argumentação, o que vai acontecer? A gente vai começar a misturar várias proposições categóricas. E aí você precisa ter uma ideia de como que cada proposição categórica se comporta na sua representação por diagramas, certo? Então, proposições da forma nenhum A e B. O que você tem que visualizar em termos de conjuntos? Dois conjuntos completamente separados. Ah, mas aí eu fiz diferente, coloquei meu conjunto A em cima do meu conjunto B. Fiz assim, ó, minha bolinha aqui do conjunto A aqui, minha bolinha do conjunto B aqui. Não, não tem problema, isso aqui é o de menos. A ideia, ela está mantida, certo? A ideia é de que não tem interseção entre os dois conjuntos. Fechado? Muito bem.
Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí, por exemplo, suponhamos que eu estivesse dizendo que nenhum aluno é brasileiro. Se eu disser para vocês que nenhum aluno é brasileiro, e aí se eu trouxer um texto dizendo, então considerando que A seja o conjunto dos alunos e B seja o conjunto dos brasileiros, sabendo que nenhum aluno é brasileiro, é correto dizer que os conjuntos A e B são disjuntos. Está correto. Se a sentença que eu tenho é da forma nenhum A é B, os dois conjuntos, conjunto dos alunos, conjunto dos brasileiros, não poderiam apresentar interseção. A ausência de interseção caracteriza, do ponto de vista matemático, conjuntos que são disjuntos, ok? Muito bem, então aqui, por exemplo, olha, eu não posso usar os termos que eu usei no exemplo anterior. Eu não posso dizer que o A esteja contido em B, que o B contenha A, porque aqui, como não tem interseção, como um não está dentro do outro, aqueles conceitos ali não se aplicam. O A é subconjunto de B? Não. O B é subconjunto de A? Não, certo? Depois, olha essa forma que está aqui, ó. Algum A que é B. Lembrem-se, o algum A que é B vai poder vir representado como pelo menos um A que é B. Existe A que é B. A elemento de A que é elemento de B, ok? E aí, lá vou eu, pela terceira vez, te questionar. E ó, pode ficar tranquilo que ao longo dessa nossa aula, nesse vídeo e nos próximos que eu vou trazer, né, da parte teórica, o tempo inteiro eu vou pedir para vocês representarem. Só no nosso bloco que for tratar de negações que não vou te encher o saco com questão de representação, mas em todos os outros eu vou estar o tempo inteiro te trazendo aqui para a possibilidade de representar através dos diagramas de Venn, através dos diagramas lógicos. Então, quando eu peço para você representar que tem algum A que é B, que existe A que é B, que pelo menos um A é B, que há elemento de A que seja elemento de B, como que você faz para mim esses dois conjuntos? E aí também, quando eu estava lá nas minhas turmas presenciais, a maioria das vezes eu escutava alguém falando o seguinte, professor, faz interseção. Isso. Aí a puxada de orelha que eu dava lá no presencial tem que ser a mesma para você que está me assistindo aqui. Você tem que ser um pouquinho mais detalhista comigo. O que você está querendo dizer com esse lance de faz a interseção? Porque eu vou representar aqui uma ideia do que eu imagino que você esteja colocando para mim. Brunão, algum A é B? Eu fiz um desenho assim, ó. Tá? Aí, beleza. Eu estou entendendo a sua boa intenção, só que não vai adiantar só a sua boa intenção, a sua boa vontade, né? Se você fizer isso aqui para mim, não. Você não está representando para mim que tem algum A que é B. Para você ser enfático com a representação da sentença algum A é B, eu preciso que você perceba que quando a gente faz uma interseção entre dois conjuntos, eu defino 4 regiões. E cada uma dessas 4 regiões, ela vai querer dizer uma coisa do ponto de vista lógico. Isso é maravilhoso. Cada uma dessas 4 regiões tem uma fala sobre ela. Então eu preciso que você diga para mim o seguinte, então agora vamos melhorar. Algum A que é B, em qual região que eu tenho ali a representação de que algum A é B? Tá bom, Brunão, algum A que é B está representado aqui, olha, na região 2. Era isso que eu queria dizer então, professor, olha. Eu queria que você fizesse uma representação que tivesse a interseção, mas mais do que isso, eu vou colorir aqui, né, essa interseção para poder mostrar que é ali que eu tenho algum A que é B. Pronto, está perfeito. É isso mesmo. E aí a gente já vai começar aqui a fazer um link, que é a ideia de que esse algum A que é B, ele vai trazer a ideia da interseção propriamente dita, né? Quando eu garanto para você que tem algum elemento de A que é elemento de B, isso eu falo muito com vocês ao longo do curso. Olha, para representar que tem algum A que é B, você tem que marcar para mim a hipótese de uma interseção entre os dois conjuntos, e dando ênfase justamente a essa interseção. Então aqui, a ideia de que tem algum A que é B, eu não posso dizer, por exemplo, o que a gente falou lá no primeiro exemplo. Não dá para eu falar que o A esteja contido em B. O conjunto A está contido em B? Não. Para o meu conjunto A estar contido em B, o meu conjunto A tinha que estar completamente dentro do B. Então aqui, olha, eu não posso dizer que o A esteja contido em B. Eu não posso dizer que o B esteja contido em A. Eu não posso dizer que A e B são conjuntos disjuntos, como eu disse na representação anterior. O que eu posso dizer é que quando eu afirmo que tem algum A que é B, é que existem elementos na interseção dos conjuntos A e B. Essa é a essência. Para você representar uma sentença da forma algum A que é B, você tem que entender que existem elementos que estão na interseção dos dois conjuntos. Tudo bem? Vá juntando as peças aí.
que ao fim desse módulo que está aqui, eu vou ter que estar com isso tudo organizado. Vamos para mais um exemplo, que é o da proposição, a proposição categórica da forma A algum A que não é B. A algum A que não é B, tá vendo como que a gente tem que ser detalhista? Porque, ó, se você falar para mim, faz interseção, tá, eu faço interseção. Mas onde que você está vendo aqui que tem algum A que não é B? Tudo isso que está aqui, que é algum A que não é B, negativo. Vamos organizar as ideias. Olha, eu tenho aqui o meu conjunto A, eu tenho aqui o meu conjunto B, e aí tem algum A que não é B. Então o negócio aqui é o seguinte, região 1, região 2, região 3, região 4. Em qual dessas regiões eu tenho a garantia realmente de que tem algum elemento de A que não é elemento de B? Fala aí para mim que eu estou te ouvindo. A ideia é o seguinte, o que você pode colocar para mim como uma regra desde já? Se é para representar uma sentença que tenha o algum, você vai perceber a necessidade da interseção. Só que você só dá a ideia de que existem elementos na interseção quando eu afirmo que tem algum A que é B, que foi o modelo anterior. Nessa daqui, eu quero que você, tudo bem, já que é para representar que tem algum A que não é B, o algum pediu ali de alguma maneira a interseção entre os conjuntos A e B. Perfeito. Só que qual região que caracteriza a fala, a tradução da sentença algum A que não é B? Aí eu preciso que você tenha dito para mim que é a região de número 1. Perfeito? É isso aí, olha. Já que tem algum elemento de A que não é elemento de B, eu estou falando aqui, olha, dessa região. Certo? Aqui, veja se o que eu estou colorindo, gente, de fato não faz sentido. O que eu estou te mostrando com aquela região que está colorida é que tem alguns elementos de A, ou que eu vou dar a entender que ali aquela região é habitada, vamos dizer assim, né? Que tem pelo menos um elemento que está ali dentro, que é um elemento de A, só que aquele cara não está onde? Aquele cara não está em B, certo? Então, se a gente for falar aqui, de novo, dá para falar então que o conjunto A está contido em B? Não, isso aqui não tem nada a ver. O que eu posso garantir é que naquela região que está ali, eu tenho elementos que pertencem somente ao conjunto A, certo? Então aqui, você já pode até colocar isso para mim, olha, essa região que está aqui, né? Dizer, veja, dizer que tem algum elemento de A que não é elemento de B é a mesma coisa que afirmar que eu tenho um elemento que é somente elemento de A, certo? Se tem algum A que não é B, é porque este elemento ele está apenas em A e não faz parte de B, ok? E ó, esse algum também podendo ser substituído pelo existe, pelo menos um e por aí vai. Professor, mas aí como que eu iria me referir à região de número 2, ou melhor, à região de número 3? A região de número 3, veja se vocês concordam comigo, olha. Essa minha região que está aqui, como que eu falo dela, hein? Veja aí para mim. Brão, aquela região que está ali, eu acho que é o B, isso, é um elemento que está em B, mas é um elemento que está em B, mas não está onde? Mas não está em A. Então aqui, olha, vamos abrir um extra aqui. Essa forma, deixa eu te explicar uma coisa. Essa forma que está aqui, olha, não seria uma das formas canônicas, tá bom? Mas só para você entender, quando eu faço uma situação igual a essa que está aqui, olha, quando eu represento uma situação igual a essa, em que eu tenho lá meu conjunto A, meu conjunto B. Se eu colorir essa região que está aqui, olha, eu estou dizendo que tem algum elemento de B, que não é elemento de A. E aí, eu não sei se você está percebendo a sutileza da coisa. Mas se a gente for simplesmente conversar, dizendo, por exemplo, tem algum aluno que não é flamenguista. Então aqui é como se eu tivesse dois conjuntos, ok? Um conjunto que é o conjunto dos alunos e um conjunto que é o conjunto dos flamenguistas. Então, quando eu quero representar para vocês que tem algum aluno que não é flamenguista, eu faço os dois conjuntos. Como eu tenho o algum, eu preciso representar a interseção, certo? Então eu faria uma interseção, e aí quando eu digo que tem algum aluno que não é flamenguista, imaginemos que eu tivesse aqui então, ó, esse aqui como se fosse o meu conjunto dos alunos, ó, aqui o meu conjunto dos alunos, e aqui o conjunto dos flamenguistas.
Então reparem, quando eu falo que tem algum aluno que não é flamenguista, eu estou colorindo isso aqui, ó, certo? E quando eu falo que tem algum flamenguista que não é aluno? Quando eu falo que tem algum flamenguista que não é aluno, eu estou falando dessa região que está aqui. Então repara que, é por isso que aqui a gente vai usar os diagramas para a gente ir tentando... Sabe aquela história do tá na dúvida, quer que desenha? Do bom e velho, não estou entendendo não. Então peraí, quer que desenha? É mais ou menos isso aqui que a gente faz quando a gente começa a trabalhar com as proposições categóricas através da representação por diagramas. É uma tentativa de você literalmente tentar ver, né, desenhar o que está sendo colocado, porque na base da intuição só, meu amigo, isso aí você vai ver que nesse módulo aqui de diagramas lógicos, a sua intuição, ela pode falhar muitas vezes. Tem algum aluno que não é flamenguista, tem algum flamenguista que não é aluno, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa nada, vocês estão percebendo a gravidade da coisa? Quando eu falo que tem algum aluno que não é flamenguista, eu estou falando de elementos que têm uma característica que é de serem apenas o quê? Serem apenas alunos. Esses caras, nenhum desses caras que atendem à condição de serem alunos e não serem flamenguistas, nenhum deles é flamenguista. Já a outra frase, que é muito parecida e que na base da intuição você pode até ficar achando que é a mesma coisa, mas a outra frase trata de elementos completamente diferentes. Quando eu afirmo que tem algum flamenguista que não é aluno, apesar das frases serem parecidas, vamos dizer assim, elas tratam de elementos completamente diferentes, situações completamente diferentes. Uma trata somente de alunos, né, somente elementos que têm uma característica aluno, e a outra trata de elementos que têm somente a característica flamenguista. Então cuidado, é por isso que em várias situações a gente vai sugerir a vocês o cuidado de, peraí, vamos tentar desenhar para ver se isso daqui não fica mais claro? E aí conseguiram perceber? Então, quando eu falo aqui do algum A, desculpem, quando eu falo aqui do algum A que não é B, eu preciso que você entenda que eu estou falando dessa região que vai ficar colorida aqui à esquerda, certo? Muito bem, esse foi o nosso primeiro bloco. Já acabou, Bruno? Já acabou. Só isso que você queria nesse primeiro bloco? Só isso. O que eu quero de você aqui ao fim desse primeiro bloco? Primeiro, que você entenda o que... Vamos fazer aqui um checklist para ver se você me entendeu mesmo. Que você entenda o que é uma proposição categórica. Se você tiver que explicar para alguém aí o que é uma proposição categórica, você sabe ao final desse bloco? Bruno, peraí que eu ainda estou capengando nisso. Então vamos lá. Proposição categórica, a única coisa que eu preciso que você saiba é que proposição categórica tem que ter quantificador. E quais vão ser os quantificadores que nós vamos ter? Nós temos os chamados quantificadores universais e o existencial. Quem que eu vou tratar como quantificador universal? O todo, o nenhum. Quem que eu vou tratar como quantificador existencial? O algum. O algum, o pelo menos um, o existe, o há, perfeito? Então, no primeiro momento, eu precisaria que você entendesse, nesse bloco, o que é uma proposição categórica. São essas proposições que têm o todo, nenhum ou algum. Fechado? Depois, que você entendesse quais são as 4 formas básicas. Tá tranquilo para você do outro lado? Já percebeu quais são as 4 formas básicas? Vamos repassar? Primeira, todo A é B. Segunda, nenhum A é B. Terceira, algum A que é B. E a quarta, algum A que não é B. Se são categóricas, se são formas canônicas, são as formas básicas. Ou seja, não tem como, meu amigo, você caminhar comigo no módulo de diagramas lógicos sem ter noção da importância que essas 4 meninas têm. O tempo inteiro eu vou trazer para vocês considerações a respeito de todo A é B, nenhum A é B, algum A é B e algum A que não é B. Aí, nós fizemos a representação por diagramas. Como que eu represento sentenças da forma todo A é B? Ao final desse bloco, eu preciso que você entenda que todo A que é B, eu tenho que ter o meu conjunto A dentro do conjunto B. Isso vai ser no popular. De uma maneira mais formal, o que seu examinador pode trazer? Que o A está contido em B, que o A é um subconjunto de B, que o B contém o conjunto A, certo? Para você representar nenhum A é B, sentenças da forma nenhum A é B, eu preciso que você se lembre que vão ser sentenças que vão trazer 2 conjuntos que não têm elementos em comum. 2 conjuntos que não têm interseção, ou seja, 2 conjuntos que nós diremos de maneira mais formal que são disjuntos. Ao final desse bloco, eu preciso que você entenda que proposições da forma algum A que não é B poderão ser representadas a partir de uma representação que tenha uma interseção, e que mais do que isso, algum A que é B, eu tenho que entender que é porque vão existir elementos na interseção propriamente dita, ok? E por fim,
Vimos que sentenças da forma algum A que não é B vão ser representadas também com diagramas que tragam ali uma interseção, mas eu vou colorir aqueles elementos que são exclusivamente de A, aqueles elementos que são somente de A. Pronto, isso é o que eu preciso que você tenha de noção ao final desse bloco. Ah, Bruno, mas é só isso? Não, aí a gente vai caminhando, a gente vai trazendo equivalências, a gente vai trazendo, por exemplo, o todo ele vai ter associação com qual conectivo? Com se então, com se somente se, com ou? Isso a gente vai fazendo mais à frente. E o algum, ele vai ter relação com qual conectivo? Como que eu nego isso? É o que a gente vai fazer ao longo desse bloco. Mas se você for comigo aí com paciência, como eu sempre falo, colocando seus tijolinhos aí, vai dar tudo certo e vai rodar redondinho, ok? E se tiver dúvida, paciência, volta, me acompanha, assista novamente aí quantas vezes precisar. Perfeito? Fecha esse bloco então por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Forte abraço, valeu!